Perfeito, então. Passada então essa primeira fase, essa era pós-apostólica, nós temos como principal acontecimento a liberação, digamos, da igreja, o edito de Constantino. E o que aconteceu aí? Uma vez que agora o culto está permitido, o cristianismo está permitido, e depois até o cristianismo é a religião oficial, o culto começa a se celebrar com mais esplendor, com mais brilho, né? Então é a época das basílicas, né? Essas grandes construções patrocinadas pelo imperador, então se começa a dar mais pompa para a liturgia. São construídos altares e batistérios fixos, já não aquela ideia mais da ceia, da mesa, começa a ser atenuada. A igreja tem um papel público, então pensem, a figura do bispo, do padre também adquire uma dimensão mais social e, portanto, tem as vestes, os distintivos exteriores daquela dignidade começam também a aparecer-se. Essas vestes mais romanas, por exemplo, muitos dos paramentos que a gente usa eram vestes romanas. A túnica muito parecida com a toga. Tem a manípulo, já não usa mais, né? Mas aquilo ali era algo que os romanos usavam. Só que depois, com o advento da moda mais germânica de se vestir, digamos, essas coisas ficaram como coisas solenes, como coisas mais reservadas ao culto. Tudo isso foi acontecendo graças a essa liberação da igreja. Vai tomando forma cada vez mais fixa, prescrita, o culto dos mártires durante o tempo da perseguição, que já se cultuavam mesmo no tempo da perseguição, mas agora tem mais festas, mais solenidades. Se concretiza o ano litúrgico, no ciclo pascal e natalício principalmente, né? Os outros tempos são mais de preparação, né? A quaresma como preparação para a Páscoa, o advento como preparação para o Natal. Com relação à oração, ao que nós hoje conhecemos como a liturgia das horas, nós temos aí, com a liberação do cristianismo, a igreja como de mãos dadas com o império, o ponto negativo é que começa um pouco a se mundanizar. Para você ser católico, você não tem mais aquela fibra de Marte que você necessitava antes, senão que começa a se tornar conveniente ser católico também, ser normal, né? E os mais desejosos de radicalidade, de separação do espírito do mundo, vão para o deserto. Começa a tradição monástica mais forte e no interior dessa tradição monástica se vai gestando a liturgia das horas, a parte mais orante, pessoalmente, comunitariamente orante da liturgia. Tudo isso a partir da liberação, no século IV. Começa-se também, a partir daí, em torno de certas sedes mais importantes da igreja, vamos lá, em torno de Roma, obviamente, em torno de Alexandria, Antioquia, começam a se desenvolver certas tradições litúrgicas, certos modos locais de celebrar o culto. E isso vai dar origem às famílias litúrgicas que existem atualmente, outras já extintas, mas tem essa diversificação justamente porque tem sedes mais importantes, tem correntes, tem famílias. O catecismo, por exemplo, diz assim, falando disso, no número 1202.
as diversas tradições litúrgicas nasceram em razão da própria missão da igreja. As igrejas de uma mesma área geográfica e cultural acabaram por celebrar o mistério de Cristo através de expressões particulares, culturalmente diferenciadas. Então você tem lá uma certa zona, uma certa área, celebrando o mistério cristão com certas expressões locais. Hoje em dia está tudo muito globalizado, mas o mundo, especialmente o mundo mais simples, é muito local. Tem a sua língua própria, o seu dialeto próprio, música própria, vestes próprias, história própria, tradição própria. Tudo isso se reflete na maneira como você faz qualquer coisa, inclusive o culto divino. Na tradição do depósito da fé, no simbolismo litúrgico, na organização da comunhão fraterna, na compreensão teológica dos mistérios e nos tipos de santidade. Existe diferenciação. Assim, Cristo, luz e salvação de todos os povos, é manifestado pela vida litúrgica de uma igreja ao povo e à cultura a que a mesma igreja é enviada e em que se radicou. A igreja é católica, ou seja, universal. Pode integrar na sua unidade, purificando-as todas as verdadeiras riquezas das culturas. Isso foi o que aconteceu. Então, uma coisa é a expressão, por exemplo, da fé em Cristo a modo ocidental e a modo oriental. É muito distinto. E no Oriente existem diversas correntes, como no Ocidente também. As tradições litúrgicas ou ritos atualmente em uso na igreja, ou seja, as famílias, digamos, que ainda subsistem atualmente são o rito latino, principalmente o rito romano, mas também os ritos de certas igrejas locais, como o rito ambrosiano, né, em Milão, na Itália, tem a tradição ambrosiana, e de certas ordens religiosas, por exemplo, os dominicanos têm um rito próprio, os franciscanos têm certas tradições próprias. Mas, além desses ritos ocidentais, temos rito bizantino, alexandrino ou copta, siríaco, armênico, maronita e caldeu. Todas são famílias litúrgicas que surgiram assim, pela influência de uma determinada sede, na assimilação, na inculturação do mistério de Cristo àquela própria cultura. Fiel à tradição, o Sagrado Concílio declara que a Santa Mãe Igreja considera iguais em direito e dignidade todos os ritos legitimamente reconhecidos e quer que no futuro se mantenham e sejam promovidos por todos os meios. A Igreja trata essas famílias litúrgicas como uma riqueza, não como um mal que se tolera, mas seria bom se fosse tudo igualzinho. Não é isso, não é essa mente da igreja, porque por trás disso está a compreensão de que o mistério de Cristo excede todas as formas. Então, uma pluralidade de formas serve à riqueza do mistério, porque manifesta de maneira mais variada aquela plenitude do mistério de Cristo. Mas sempre tendo que ser um rito aprovado, né? Não é que cada um vai fazer o que quiser e isso está servindo ao mistério de Cristo. Não. Perfeito. Isso aí, então, nós falando da Idade Antiga, digamos, tiveram essas principais fases aí. Depois, durante a Idade Média, a liturgia se desenvolve quanto a certas devoções particulares, ofícios, sequências. Ou seja, existe no período da Idade Média, o desenvolvimento da liturgia foi mais na área assim devocional do que propriamente no aspecto litúrgico mesmo, ritual. No aspecto ritual, o desenvolvimento foi mais tipo sequências, cantos, certas devoções particulares. Então, por exemplo, sei lá, a sequência do Pange Lingua, que nós vamos cantar dentro em breve.
foi composta por Santo Tomás de Aquino, com todo o rito de Corpus Christi. Esse período é marcado pelos seguintes fatores. Primeiro, Carlos Magno. Carlos Magno, aí por volta do ano 800, o que ele tenta fazer é uma restauração do Império Romano. O Império Romano já tinha caído, tinha tido o período das invasões bárbaras. E Carlos Magno surge como uma esperança para o Ocidente de restauração da ordem, de restauração do Império. Por isso a Igreja coroou Carlos Magno, deu todo o apoio. Ele realmente foi um grande. Ele tinha como ideal a cidade de Deus de Santo Agostinho. Santo Agostinho, na época de Santo Agostinho, o Império Romano estava caindo. Né? Santo Agostinho se conta aqui, vendo o Império Romano cair, meio que escreveu essa cidade de Deus. E isso foi assumido por Carlos Magno e depois foi como modelo, digamos, o ideal a ser realizado, a cidade de Deus. E essa tentativa de reunificar, de restaurar tudo, tem influência também na liturgia. Ele tentou como que unificar aquela bagunça em torno da liturgia romana. Trabalhou em cooperação com os papas. Depois dele, se predomina justamente isso que eu falei, esse devocionismo, esse regionalismo, favorecido pelo quê? Pela a nova estrutura, digamos, não se teve um império centralizado e forte, mas sim o que tivemos foi o feudalismo. Certos senhores locais, donos de terras, bispos, que eram como príncipes, cada um na sua, pequenos reinos. E isso favorece o localismo, o regionalismo. E, portanto, não favorece tanto o desenvolvimento orgânico, amplo do rito, mas só expressões de devoção local. E dando-se isso muito, a limpidez, a universalidade, a clareza, a pureza da liturgia fica prejudicada por excesso de devoções. Pensem, por exemplo, para dar uma imagem, o que é a vida litúrgica de Minas Gerais, de certos lugares de Minas, né? São João del Rei, cheio de tradições próprias. Lá tem a Semana Santa em São João del Rei, é uma coisa própria, uma série de ritos próprios. Imagine se você tivesse uma dessas para cada diocese do Brasil. Ou seja, é uma diversidade, um pluralismo que já não serve tanto à liturgia, mas fica muito particularizada. Então, perde aquela dimensão de unidade católica, ou seja, é ameaçada, que de fato foi o que aconteceu. E por isso foi necessário uma espécie de reforma, que começou com o Papa Gregório VII, aí, tentando salvar a Igreja da mão da simonia, da ingerência do Estado, e também, por concomitância, digamos, também salvar a liturgia desse regionalismo. Um dos principais objetivos da reforma gregoriana foi, digamos, a autonomia da Igreja, a santificação do clero, reformar as coisas, estava muito relaxado. E isso explica uma certa tendência a ver a liturgia mais como obra do padre, do sacerdote, como a fé, uma obra do padre, que não é vivida assim na antiguidade. Era uma obra comunitária, sem dialética. Não estou falando aqui que, sei lá, não tinha distinção entre padre e povo no Antigo Testamento, na época dos primeiros cristãos. Lógico que tinha, a gente viu que tinha. Mas a celebração era vivenciada como
uma celebração comunitária, como a fração do pão, digamos, toda a comunidade reunida em torno do bispo é o que fazia presente Cristo. Mas se você pega a partir daí, digamos, a tendência a ver a liturgia como algo que o padre faz e que o povo assiste é muito maior. Há também uma marcada tomada de consciência da autoridade papal, ou seja, uma insistência no tema da autoridade papal por parte do Papa para salvar justamente a igreja do domínio dos reis e príncipes. Por isso se decide, por exemplo, que todos os santos papas, todos os santos que foram papas sejam celebrados em todas as igrejas, uma espécie de calendário universal de celebração dos santos. Não fica mais, tipo, sei lá, a santa aqui eu celebro, a santa de lá se celebra lá, mas como uma unificação. Se abole a liturgia hispânica, por exemplo, se suprime um tipo de liturgia, se introduz o juramento de fidelidade ao Papa no rito da sagração episcopal, várias alterações aí que se pode destacar. Ou seja, é a igreja meio que tomando para si, levando a cabo aquele ideal de Carlos Magno, de unificação da cristandade, digamos, reunificação do Império Romano Cristão. Agora, no fim da Idade Média, ou seja, século XIV, XV, a situação é triste, digamos, é crítica quanto à liturgia. O que nós vemos aí? Uma excessiva, exagerada separação entre a hierarquia e os fiéis, ou seja, bispos, padres e povo, uma separação exagerada, que se reflete no aspecto litúrgico enquanto uma separação da liturgia e da piedade popular. Tipo, liturgia é o que faz o padre e a gente assiste lá no domingo, mas nós vivemos a nossa fé com devoções particulares. Então, terço, culto daquele santo. Então, compara liturgias que são vividas e uma outra liturgia oficial da igreja que é assistida. Isso é um problema, é uma das principais crises da liturgia, porque isso é uma queda muito grande em relação a como a liturgia foi vivida nos inícios. Há um certo prazer, por exemplo, uma tendência por parte da hierarquia a repetir as coisas, tipo fazer meio que uma ritualização extrema. Então, sei lá, 30 missas, ritos meio que beiram a superstição ou uma concepção mágica das coisas sagradas, complicar as formas de arte. Então, sei lá, a época do Renascimento, então você tem o surgimento da polifonia, umas músicas que ninguém sabe nem o que está falando, 10 vozes, confusão, tipo, mais um espetáculo do que culto, em oposição ao que era o canto gregoriano, que era um canto que servia a palavra. Então é uma época crítica. Como aspectos positivos, o que se pode destacar é um crescimento da devoção à humanidade de Cristo e o interesse por sua vida. É uma época onde tem especialmente na Espanha, tem muita consciência da humanidade de Cristo e um interesse pelo Cristo real histórico. É a época da imitação de Cristo, por exemplo. Beleza, então tem essa crise, esse caos, assim, a liturgia meio que se desnaturalizou, geralmente, e sofre principalmente dessas doenças. Nesse contexto, surge o protestantismo, ou seja, a igreja sofre geralmente, em vários aspectos. A hierarquia mundanizada, o povo ignorante, afastado da hierarquia, a fé, assim, já meio que dividida entre o que se afirma e o que se vive, meio
bem crítico, e nesse interim chega o protestantismo, a revolução, patrocinada pelos príncipes que querem se liberar da autoridade papal, que veem a igreja como simplesmente uma dominação estrangeira, da qual eles querem se liberar, e portanto é conveniente apoiar esse freio aqui que está falando que o Papa não tem autoridade nenhuma e vamos fazer a coisa como a gente quer. A igreja reage a isso, a tudo isso, tenta reagir a tudo isso e reage com o Concílio de Trento, que defende, digamos, a igreja e a liturgia dos ataques protestantes. Foi um concílio que foi de 1545 a 1563, com interrupções, né? E onde se toma várias determinações importantíssimas com relação à liturgia. Por exemplo, se define o caráter sacrificial da missa, se define dogmaticamente, baixo excomunhão, infalivelmente, que a missa é sacrifício. Isso é um grande avanço, porque, como a gente viu no início, era muito mais sensível, por mais que a ideia do sacrifício sempre seja presente, sobretudo no início, mas a forma exterior sugeria muito a ideia de banquete, de reunião, ainda que não se vivesse assim entre os primeiros cristãos. Mas a igreja define o valor sacrificial, que a missa é sacrifício incluente de Cristo, seu valor propiciatório para os vivos e os mortos. Se afirma a legitimidade das missas nas quais só o sacerdote ou só ele comungava, todas as coisas que negavam os protestantes, né? Os sacramentos, se declara o cânone da missa imune de erros contra as acusações, se condena, se proíbe qualquer atitude que tenha resquícios de superstição, que foram sendo herdadas, tipo de 8 missas por isso, não sei o que, coisas assim meio mágicas. Se proíbe cantos, polifonia, certos tipos de polifonia. Acho que proibiu toda a polifonia o Concílio de Trento no momento, mas não tenho certeza disso. Mas tudo que cheirava abuso, que pervertia a natureza da missa, que era frívolo demais. Se limita muito à liberdade dos padres na seleção das orações, dos ritos da missa, e se reforça a autoridade dos bispos também em matéria litúrgica. Tem que vigiar para que não haja abusos, por exemplo, no que se refere às espórtulas da missa, uma crítica severa dos protestantes, né? A simonia, a venda das coisas sagradas. E se decide que se deve estabelecer, produzir os livros litúrgicos. Não se produz aí, não é possível se fazer isso. É como no Concílio Vaticano II. Tem a Sacrosanto do Concílio e depois Paulo VI promulga os livros litúrgicos. Mesma coisa aí. Os livros litúrgicos vêm depois com Pio V, o Breviarium Romanum, o Breviarium, 1568, e o Missal Romano, 1570. Então aí a igreja se organiza muito em questão de liturgia, e é uma nova etapa. A partir daí começa propriamente o rito tridentino, o rito romano como sendo o rito tridentino, né? 1570, ou seja, tem 1570 anos antes do rito tridentino. A igreja não começou aí. Agora, depois do concílio, depois dessa época em que a igreja lutou contra o protestantismo, contra os pequenos reinos que se opuseram à igreja, veio uma época de euforia, digamos, uma época de festa, de tipo, vencemos, reagimos aos protestantes, esplendor, digamos, que é a época barroca. E ela tem sobretudo uma expressão artística, arquitetônica, musical, mas no fundo tem essa exuberância da festa no barroco, tipo uma euforia.
E por mais que tenham muitos valores artísticos, culturais por trás do barroco, é verdade que tem aspectos negativos, sobretudo por excesso no barroco. Então, a liturgia como que adquire um tom teatral demais, tipo muita ênfase nas vestes, no brilho, no ouro, nas formas de dizer. É tudo muito chamativo, muito cheguei, né? na liturgia. Então, isso fez com que, juntamente com progressos e com coisas boas, artisticamente falando, o espírito sóbrio do rito, como que humilde, ficou prejudicado. Meio que ficou muito mais como o aspecto de que você, ao ir à missa ou ao ir à liturgia, você ia a um espetáculo. Tipo, a missa tinha que deleitar os sentidos dos fiéis. E não tinha tanto esse aspecto de nutri-los ou de expressar. Ou seja, se prestava muito a confusão o culto com a arte, com o show. A missa é um banquete para os olhos e para os ouvidos. Tem que você ver, por exemplo, que a partir daí todo compositor tem que ter uma missa. Ainda que nem seja católico, compõe missas, kyries. Então você pega lá um kyrie de 30 minutos. Obviamente isso não está a serviço do culto, entende? Como em Minas Gerais, ainda você tem esses ritos barrocos. Lá um Glória, aí vai o Glória, 40 minutos, o pessoal senta e escuta o Glória. Não é culto mais, entende? Depois do barroco, como sempre na história, você tem essa lei do pêndulo, né? Tipo, vai para um mundo para o lado, depois vai muito para o outro. Depois do barroco, que é uma época assim de exuberância, do prodígio, do milagre, da festa, você tem o racionalismo, uma atitude mais sóbria, já por excesso, questão de racionalizar tudo. O iluminismo é um movimento filosófico-cultural europeu, do século XVIII, que tipo, sentia meio que aversão a toda essa exuberância, essa ingenuidade do barroco. E que quer justamente superar a ignorância, o preconceito, a superstição, através da análise racional. Isso tudo mal entendido, né? Porque se cai no racionalismo. Quanto ao influxo que essa atmosfera, digamos, racionalista, iluminista, tem na liturgia, o que acontece é que se começa a procurar mais uma purificação do acidental na liturgia. Deixar o acidental e ir para o essencial. O que é o culto litúrgico? O que é que nós estamos buscando aqui? Qual que é o coração da coisa? As expressões mais sóbrias, em contraste com o exagero do barroco. Então, por exemplo, no barroco se dava muito mais importância ao que se chama opere operatum, opere operantes. Depois a gente vai ver com mais calma isso, creio. Mas, sei lá, a liturgia ela é eficaz em si mesma. É como um remédio. Você toma um remédio, você não precisa fazer nada, o remédio faz tudo. Opere operatum. Opere operantes são essas coisas que têm eficácia dependendo do que você faz. Ou seja, o aspecto subjetivo do que você faz para que aquilo funcione.
Então, por exemplo, tem certas, sei lá, uma aula. Uma aula não é eficaz em si mesma. Posso dar aula aqui, mas se o aluno não se aplica e não realiza certos atos, a aula não vai produzir nele nada, praticamente. Ali, no período barroco, é como se considerasse exclusivamente o aspecto do opere operato. Tipo, então, bom, vai à missa e a missa faz tudo, você não precisa entender nada. A partir do racionalismo, estou simplificando muito as coisas, né? Mas se dá ênfase a esse aspecto de que nós também existe um modo de participação que produz fruto. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para usufruir da liturgia? O aspecto da cooperação humana, não é só, bom, estou lá e a coisa acontece como mágica, senão que eu também tenho que participar de certa maneira para que aquilo possa funcionar. Digamos, é como que se a partir do como se o acento se deslocasse. No barroco era aqui, no racionalismo passa para cá. Os dois excessivamente são errados. Se eu foco tudo aqui, vira mágica, vira superstição. Se eu foco tudo aqui, vira técnica psicológica. Entende? É um meio termo. Então, como aspecto positivo, está isso, vai surgindo, vai se depurando um pouco a liturgia para o seu essencial. E tudo isso dá origem depois ao que ficou conhecido como movimento litúrgico. A partir do século XIX, um movimento que busca a renovação da liturgia nas suas fontes. Voltar às fontes da liturgia. É um momento, por exemplo, em que se volta a estudar muito a patrística. Surge essa ciência praticamente aí. Um padre francês, Mignet, traduz, edita todos os santos padres e surge um renascimento de interesse pelas fontes da igreja. Inicialmente isso acontece com alguns particulares, mas a partir do século XX é como se a igreja mesma assumisse essa impostação e começasse a se interessar muito pelos seus inícios. O motu próprio Tra le Sollicitudini, o motu próprio de Pio X, em 1903, já revela uma preocupação por uma participação ativa nos sagrados mistérios e na oração pública e solene da igreja. Pio X, ou seja, esse tipo de discurso é o discurso típico da Sacrosanctum Concilium. Isso foi todo um movimento que, simplificando bem as coisas, vai culminar aí, no Vaticano II, que teve a sua expressão na Sacrosanctum Concilium. É como um desejo de renovação da igreja nas suas fontes, mas que tenha tido o grupo dos revolucionários que queriam fundar uma coisa nova. A inspiração do concílio, do Papa São João XXIII e dos bons teólogos e filósofos do concílio era um reflorescimento das fontes da igreja, a tradição, os santos padres, a liturgia. E, digamos, a expressão belíssima de tudo isso é o documento Sacrosanctum Concilium, no que se refere à liturgia, né? Que nós vamos buscar ver mais claramente no decorrer do curso. Bom, isso então é uma base de visão geral, bem simplificada, mas de tudo o que passou a liturgia até hoje. Basicamente, o que a gente vê? A gente vê uma liturgia bem centrada no contato, na revivência, digamos, do mistério de Cristo, e com pouca ênfase nas formas no início. Ao passar do tempo vai se separando um pouco dessa fonte
dessa incorporação ao mistério de Cristo, vai tendo uma diversificação muito grande de ritos, formas, vai se caindo num ritualismo. E nos últimos séculos, o movimento que existe é um movimento de retorno a isso. Não dizendo que esse retorno aconteceu, que tudo foi ótimo, mas sem dúvida a inspiração é ótima. Esse desejo de uma maior fidelidade, maior e volta às origens, às fontes do cristianismo. Ok? Uma pergunta? Interromper aqui a gravação.